Então, bom, o que a gente estudou, né? A gente está estudando aqui funções deriváveis e intervalos, né? Vou recapitular o que a gente viu na última aula. A gente está estudando a parte de funções deriváveis e intervalos. Então, bom, a gente começou vendo o teorema de Darboux. Bom, o que é o teorema de Darboux? Ele é um teorema de valor intermediário para derivada, né? Então, se eu tenho uma função aqui f do intervalo aqui AB em R, né, contínua e derivável no aberto, então contínua no fechado, né, derivável no intervalo aberto. Então, bom, você tem que para todo, eu vou supor aqui f' de A menor que f' de B, tá? Mas pode ser o contrário também, tá? Então, para todo D aqui maior, né? Vou colocar aqui, perdão. Maior que f' de A menor que f' de B, né? Existe um C, um intervalo aberto aqui AB, com f' de C igual a D. Então, tá vendo? É um tipo de valor intermediário. Esse é o teorema de Darboux. Tá? Por que eu estou falando que ele é um tipo? Né? Ele é forte na derivada, porque eu não estou, para garantir isso aqui, eu não preciso que a derivada seja contínua. Se ela for contínua, teremos valor intermediário, né? Mas isso aqui vale para qualquer função derivável. Né? Depois a gente viu o teorema de Rolle, né? Que foi o que a gente encerrou a aula. Bom, o teorema de Rolle, geometricamente, ele significa isso aqui. Ó. Aí já eu falo analiticamente. Né? Se você tem aqui que f de A igual a f de B. Oh, perdão. Aqui o B. Aqui o f de A igual a f de B. Tá? Então, bom, independente aqui do gráfico, né, se eu tenho f de A igual a f de B, vai existir um ponto C aqui entre A e B, tal que f' de C igual a zero. Ou seja, o que significa isso? Significa que nesse ponto aqui, a gente tem aqui uma tangente horizontal. Tá? Então, de novo, né, ela tem que ser derivável, mesmas hipóteses. E aí, se a gente tem, se a f de A for igual a f de B, então, existe um C aqui, no intervalo aberto AB, com f' de C igual a zero. Esse é o teorema de Rolle, né? Então, o que ele está falando no fundo é isso, né? Geometricamente é que se eu tenho dois pontos onde a função coincide, entre esses dois pontos o gráfico tem uma tangente horizontal, né? Ou seja, essa função aqui é y igual a constante. Tá? Então, hoje, o que faltou desses teoremas é um teorema muito importante, né? A gente vai ver o que decorre dele, mas é o teorema valor médio. Então, aqui, a parte de hoje, né, é o teorema do valor médio. Bom, o teorema do valor médio, eu vou colocar aqui a ideia geométrica e já a gente coloca o enunciado. Ele é semelhante a esse aqui. Ó, tá? Observa que a hora que eu falo que essa reta aqui, essa tangente aqui, né, ela é horizontal,
Observa que essa reta que une os pontos AF de A e BF de B também é horizontal. Porque o F de A é igual a F de B. Então ela está falando que você tem uma reta, né, no gráfico que é paralela à reta que passa nesse ponto AF de A e BF de B. O que fala o teorema do valor médio é que agora eu não vou pegar uma reta horizontal, eu vou pegar uma reta passando por AF de A, BF de B. Eu vou conseguir uma reta aqui, né, em algum ponto que a reta tangente vai ser paralela a ela. Então, o teorema de Rolle ele sai como um caso particular. Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, que é a ideia geométrica, né? Daqui a pouco eu coloco o enunciado, né? Então, aqui eu só tenho que BF de B. Agora eu não vou colocar mais iguais, né? Mais geral. Então, deixa eu pegar aqui o gráfico de uma função contínua. Um fechado derivável no aberto. Digamos que faça isso aqui, a função. Então, a gente tem aqui ó, a reta que passa nos pontos AF de A, BF de B. O que esse teorema garante é que vai existir aqui um ponto C no intervalo AB, intervalo aberto. Ó, vou conseguir aqui pelo menos um ponto onde essa reta tangente aqui, ó, essa reta em azul, que é a reta tangente, ela é paralela, ela tangente aqui a curva nesse ponto, ela vai ser paralela. Isso aqui significa o quê? Que o coeficiente angular dessa reta aqui, que é f' do C, é igual ao coeficiente angular dessa aqui. Tá? Então, deixa eu colocar o enunciado dele, né, para a gente ser bem rigoroso. Então, o teorema do valor médio, né, a gente tem aqui, pode ser mesmo, né, eu tenho aqui uma função de AB em R contínuo. Tá? Perdão. Se a f é derivável no intervalo aberto, em AB, então existe um C, intervalo aberto AB, com f' de C. Então, f' de C é o coeficiente angular dessa reta aqui em azul, a reta tangente ao gráfico da função no ponto CF de C. Então, ela é paralela a essa, lembrando o coeficiente angular dessa aqui é a reta que passa no ponto AF de A no BF de B. O coeficiente angular dela é f de B menos f de A sobre B menos A. Então, ela é um pouquinho mais geral do que o outro, né? Então, se eu girar aqui, se eu tiver a hipótese que f de A é igual a f de B, eu caio num caso particular que é o teorema de Rolle, tá? E aí, por que a gente provou o teorema de Rolle primeiro, né? Porque ele é mais fácil de provar. E aí a gente usa ele, né? Vou falar aqui a ideia de demonstração. Qual que é a ideia que está por trás aqui da demonstração? Mas a gente usa o teorema de Rolle para provar ele. Então, ó, para eu definir o teorema, eu tenho que lembrar da geometria. O que esse teorema me fala? Que existe um ponto C aqui no intervalo AB, tal que a reta tangente ao gráfico nesse ponto é paralela à reta que une os pontos AF de A e BF de B. Então, bom, a gente, no fundo, né, a ideia aqui é definir uma função g de x, que é f de x menos f de b menos f de a sobre b menos a, que multiplica x. Isso, né?
Então, bom, claro, para A diferente de B, né? Então, isso aqui é o coeficiente angular da reta, né? Que passa nos pontos AF de A, BF de B. Como essa F é contínua, derivada em intervalo aberto, AB, essa aqui também vai ser, porque aqui há a diferença da F com essa função aqui, que ela é função linear, né? Multiplicar um constante multiplicando x. Tá? O que acontece com essa função aqui? Ó? Vamos calcular. Ó, o g de A, ela é f de A, menos f de B, menos f de A, sobre B menos A, vezes A. Bom, e quem que é a G de B? G de B. Aqui a gente pode também, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Eu vou colocar tudo, antes de continuar e calcular quem é G de B, eu vou colocar aqui no mesmo denominador, tá? Vou colocar aqui tudo no mesmo denominador. Então, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou multiplicar f de A por B menos A, então vai ficar f de A, que multiplica B, menos f de A, que multiplica A, sobre B menos A. Então, eu peguei isso aqui, multipliquei por B menos A, agora menos, vou multiplicar f de B vezes A, agora aqui menos com menos dá mais f de A vezes A. Ó, menos f de A vezes A cancela com mais f de A vezes A. Então, isso aqui dá f de A vezes B menos f de B vezes A sobre B menos A. Bom, se eu quero usar o teorema de Rolle para provar isso aqui, a ideia é eu mostrar que aquela G no A coincide com a G no B. Né? Então, agora eu vou calcular quem é a G de B. Ó, G de B igual a f de B menos f de B menos f de A sobre B menos A, que multiplica B. Né? Lembrando que a função G está aqui, né? Então vai ficar f de B menos essa constante que multiplica B. Vamos desenvolver essa conta aqui também. Então isso aqui vai ficar igual, mesmo denominador, vai ficar f de B vezes B menos f de B vezes A, agora menos f de B vezes B, né? Esse com esse, agora menos com menos dá mais f de A vezes B, isso aqui sobre B menos A. Aqui mesma coisa, f de B vezes B cancela com menos f de B vezes B. Isso aqui dá, vou colocar o positivo primeiro, né? F de A vezes B menos f de B vezes A sobre B menos A. Vou comparar esse com esse aqui. Ó. É a mesma coisa. Ou seja, isso aqui é igual a G de A. Então, o que acontece com essa G? Né? Ó, você cai nessa hipótese aqui. Ó. G de A igual a G de B, vai existir um C tal que G' de C é igual a zero. É o teorema de Rolle. Aí, o teorema de Rolle vai implicar que existe um C aqui no intervalo aberto AB com G' de C igual a zero. Bom, vamos olhar quem é G' de C aqui. Vou derivar essa função aqui, ó, e avaliar em C. O que é derivar isso? É f' menos isso aqui. Né? A derivada de x é 1. Então, bom, o que a gente sabe? 0 igual a G' de C, que é igual
derivada da f é f', avaliado no ponto C, menos a constante lá, f de B, f de A, sobre B menos A. A derivada de x, né, dessa constante aqui vezes x é a própria constante. Né? Então, bom, simplifica aqui a f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, qual que é a importância do teorema valor médio, né? Ele que é o que a gente usa, tá? Por isso que ele tem um nome em destaque, né? O teorema valor médio, porque decorrência desse teorema aqui, a gente tem algumas coisas importantes, principalmente na parte de integral definida, né? Porque a gente fala de primitiva de função. Então, o que segue do teorema do valor médio, né? Primeira coisa, se eu tenho aqui uma função intervalo, né, em R, qualquer intervalo I, contínua. Vou até colocar aqui, derivável. Claro que se ele for fechado, ela é derivável no aberto. Com f' de x igual a zero para todo x aqui. Bom, de novo, tem que ser ponto interior, tá? Interior do intervalo I, né? Só faz sentido falar disso no ponto anterior. Então, f é constante. Por quê? Esse aqui dá até para a gente concluir do teorema de Rolle, né? Porque... do teorema valor médio, né? Porque o que acontece? Se eu pego em dois pontos, ó, vamos pegar aqui quaisquer pontos aqui, ó, em I. A menor que B, A e B pertencentes a I. Né? Claro que se eu estou pegando os dois no intervalo, um tem que ser menor que o outro. Supondo que A seja menor que B. Tá? Então, ó, significa o quê? Que existe um C aqui no intervalo aberto, AB, com f' de C igual f de B menos f de A sobre B menos A. A gente acabou de mostrar. Né? Esse aqui é o teorema valor médio. Bom, mas eu sei que a f' de x é igual a zero para todo x em I. Então, como f' de C é igual a zero, é porque a f de x é igual a zero para todo x no interior de I, isso implica que a f de B é igual a f de A. Ou seja, f é constante. Eu peguei aqui A e B quaisquer em I e mostrei que o valor da função em um ponto é igual ao valor da função no outro. Tá? Então, a função é contínua. Segunda situação. Esse aqui, no fundo, é o que a gente usa mais, né? No cálculo integral definida. Né? Por quê? A gente sabe pelo teorema fundamental do cálculo que para calcular integral basta eu conhecer uma primitiva. Tá? Isso só vale por causa desse corolário aqui. Tá? Então, se eu tenho aqui fg de em R contínuas, deriváveis no interior de I, derivável sempre no aberto, com f' de x igual a g' de x para todo x no interior de I. Então, né, essas funções fg diferem por uma constante. Tá ok? F de x é igual a g de x mais c. Então, quando a gente calcula a integral indefinida, lembra que a gente fala as primitivas são todas dessa forma mais uma constante. Por quê? Porque se eu derivo elas, vão ser iguais. E aí as derivadas diferem. Quando as derivadas são iguais em todo ponto, as funções diferem por uma constante. Né? Aqui é a mesma coisa, né? Ó.
se eu pego a diferença aqui, ó, f menos g, né? A ideia aqui é bem simples. Você considera h de x como sendo f de x menos g de x. Então, bom, h' de x igual a zero para todo x no interior de I. Aí eu volto aqui pelo corolário 1, h é constante. A gente acabou de provar aqui o corolário 1, você tem uma função que a derivada é nula em todos os pontos interiores, então a função é constante. Então essa h aqui, ó, tem derivada nula para todos os x no ponto interior, significa que h é constante, ou seja, f de x é igual a g de x mais uma constante. Então, é isso aqui que permite caracterizar todas as primitivas de uma função, né? Porque senão começaria a complicar, né? Se eu não conhecesse o conjunto das primitivas para aplicar o teorema fundamental do cálculo. O 3, se eu tenho aqui uma função, né? Agora aqui é uma limitação para a função. Então, se eu tenho aqui que f de R derivável, né? Sempre no interior de I. Lembrando que é intervalo, né? A gente só está olhando aqui intervalos, tá? São as propriedades derivadas de intervalos. Então aqui, ó, se existe, se a derivada é limitada, se eu falar, se existe um K pertencente a R, tá o quê? F' de Z em módulo, né? Falando que vai ser limitado, menor ou igual que K. Aqui na verdade não é K em R, não, é K positivo, né? Vou estar limitando o módulo. K não basta estar em R, né? Vai ter que ser positivo. Então, isso aqui para todo Z pertencente ao interior de I. Então, dados xy aqui em I, tem-se, para quaisquer, né? Xy em I, tem-se que módulo de f de x menos f de y menor ou igual, aqui essa constante k, módulo de x menos y. Ou seja, se eu tenho uma função definida no intervalo cuja derivada é limitada, ela é uma função lipschitziana, né? F é lipschitziana de Lipschitz, né? Então, toda função definida no intervalo cuja derivada é limitada é lipschitziana. Ok? Então, da parte de derivadas de intervalos fechados, acho que são esses, né? Só lembrando que o teorema do valor médio acaba sendo o principal teorema, né? E esses corolários dele aqui é o que a gente usa muito, né? Tanto para falar, bom, se a derivada é zero, a função é constante. Só uma questão aqui, tá? Só para tomar cuidado que isso aí só vale para intervalo, tá? Ó. Por exemplo, se eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a menos 1 para x menor que zero, igual a 1 para x maior que zero, né? Essa função aqui ela tem derivada zero, né? Ó, f' de x ela é igual a zero para todo x no domínio, né? Que é r menos o zero. Só que o domínio disso aqui não é intervalo. Observa que ela não é constante, né? Isso aqui, ó, função não é constante, porém a derivada é zero. Tá? Isso aqui não contraria nada, porque se a derivada é zero, para concluir que ela é constante, o domínio tem que ser um intervalo. Não. Por isso que tem que ficar bem atento, né? Que é corolário 1, derivada, né? O I é intervalo, se a derivada é zero no intervalo, então a função é constante. Tá? Aqui a gente pegou uma função que é constante, perdão,
Uma função que não que tem derivada igual a zero, ela não é constante, mas não contraria nada porque isso aqui não é intervalo, tá? Então tem que ficar bem atento com essas equações.